gente conversa sobre saudade. Tem um prazer enorme em recebê-la de novo aqui no programa. Elaine Eurives, ela é psicoterapeuta vibracional quântica. E o Gabi também está com a gente nesse bate-papo. Tudo bom, minha linda? Bem-vinda à revista, viu? Coisa boa te receber. Linda. Vamos falar de um Obrigada. sentimento... Eu gosto de sentir saudade. Não sei se tem a ver com signo, né? Canceriano, tem uma coisa assim, um pezinho no passado, muitas vezes. Mas eu vejo a saudade, na minha vida, ela funciona de um jeito bom. Mas eu sei que a saudade, ela pode se transformar num sentimento ruim se a gente não souber trabalhá-la direito. É assim mesmo, Elaine? É, porque existem dois tipos de saudade. A saudade com polaridade negativa, onde está atrelada a tristeza, a culpa, a angústia, e a saudade que ela é positiva, a polaridade positiva. A polaridade positiva é amor. É um sentimento de alegria, um sentimento de acolhimento. Então, ela tem uma emoção positiva. E a saudade, que é a mesma saudade, que vai ativar o mesmo mecanismo de um sentimento, de uma emoção, porém com uma polaridade negativa. Então, por que a tua saudade é positiva? Porque as memórias de saudades que existem na tua mente têm significado positivo. Então, para algumas pessoas, a saudade para ela dói muito. Então é uma polaridade negativa e também uma energia densa, uma energia pesada, e que faz com que a vida dela fique travada. Porque todas essas memórias de saudades estão atreladas a emoções de perda, de não aceitação, de muita angústia. Só um exemplo, uma pessoa que talvez teve alguns bens materiais e perdeu tudo. Aí ela está apegada ao negativo. Talvez seja uma perda familiar. No qual essa perda aconteceu, mas ela mantém uma energia de culpa do que deixou de fazer. Então, ela tem uma saudade negativa. E essa emoção de saudade vai determinar muito dos acontecimentos que ela passa a vivenciar na vida dela. Futuros, positivos né? ou negativos. Sim, sim. Porque a saudade você pode estar atrelada. Olha só outra coisa interessante. Assim como ela tem polaridade positiva e negativa, ela está atrelada ao passado. Então, eu vivo no passado e não vou para frente. E eu também posso ter uma saudade onde o tempo todo eu estou voltada para o futuro. Eu tenho uma situação de saudade de algo que... não viveu agora de jeito nenhum, né? Por exemplo, o que a gente falou, olha, eu tive condições financeiras e perdi tudo. Eu posso estar lá vivendo aquela dor e minha vida não vai mais para frente porque eu estou atrelado a algo que aconteceu e eu estou apegado àquilo porque Você eu quero... fica contemplando a sua perda, Exato. né? Então, tem pessoas que estão lá. A alma ficou lá, eu costumo dizer, há 5, 10 anos atrás e ela não vai para frente. E eu posso ter uma saudade dessa vida que eu tive e que me impulsiona a conquistar tudo de novo. E eu estou no futuro. E tudo isso também, futuro. o que vai mandar, o que vai determinar o tipo de sentimento que a gente tem com relação a essa saudade é a forma como a gente vibra em cima daquela situação em si, do repertório que a gente tem. Porque muita gente pode estar ouvindo a gente falar sobre isso, pensando assim, mas como é que eu vou ter uma saudade que não dói quando a gente lembra de um ente que se foi, por exemplo? Alguém da família, uma pessoa muito próxima que foi embora, né? Fica muito difícil a gente falar em saudade que não dói quando é alguém muito próximo. Quando a gente fala de pessoas, ou quando a gente fala de animais que se foram, coisas que realmente vai ser difícil a gente ter de volta, né? Como é que a gente faz para transformar essa dor, essa saudade, num sentimento bom de agradecimento pela convivência com essa pessoa, com o tempo que a gente teve junto? Essa pergunta é muito linda. Existe um artigo que eu escrevi para o meu blog, que é um artigo de muita repercussão, que é a diferença entre saudade e apego. Ele foi escrito dia 18 de novembro, agora de 2018. A minha mãe faleceu no dia 16 de novembro. Você estava com isso muito aflorado, exatamente. né, Então, a gente está em janeiro, fazem cerca de 60 dias, né? Tá. Então, o que acontece? Então, assim como eu falei sobre uma questão material, a escassez, eu venho fazendo essa reprogramação, porque é como se o telespectador falasse o seguinte, mas é muito fácil falar sobre o exemplo que ela disse, porque ela nunca perdeu alguém. Não, eu perdi alguém recentemente, é a minha própria mãe, né? Então, ou seja, vem a imagem o tempo todo, vem essa saudade. A saudade, o que é saudade? Eu consigo pegar a saudade? Eu não consigo pegar. Então, ela é uma ilusão. Porque eu não consigo pegar. Isso aqui é uma mesa, então eu estou tocando. A saudade, como é que eu pego ela? Então, como é que eu posso dizer? Quando vem essa saudade, como é que eu sei que é saudade? Porque existe uma memória atrelado à saudade. Então, vem a imagem da minha mãe. Eu escolho se eu vou vibrar na culpa,
Então, para isso, eu tenho que ter o quê? Consciência. Então, quando eu tomo a consciência disso, de que essa emoção, essa polaridade negativa vai gerar um campo, uma vibração negativa, e eu vou viver uma experiência negativa da minha vida por conta de todo esse sentimento que eu estou psicossomatizando, naquele momento eu escolho. Um exemplo meu, quando vem a memória da minha mãe, né, que partiu recentemente. Eu hoje sou uma treinadora mental, são milhões de seguidores, então eu penso o seguinte, se eu viver essa memória negativa, atrelada à culpa do que eu deixei de fazer, quantas vezes viajando para poder que eu deixei de estar lá, eu vou entrar numa energia negativa e isso vai repercutir no meu trabalho, onde milhões de pessoas são influenciadas. No começo eu pensei, meu Deus do céu, se eu entrar aqui numa emoção negativa, eu vou colocar tudo a perder, porque eu vou entrar numa depressão, ela vai me levar à depressão. A saudade te leva à depressão? Sim, quando está atrelada a uma emoção negativa. Eu poderia atrelar a culpa do que eu deixei de fazer, culpa por não ter estado lá mais presente. Então, cada um a sua emoção. Sim. O não perdão não era meu caso, mas qual emoção que carrega essa saudade? Pode carregar rejeição, pode carregar culpa, eu não sei. Então, naquele momento, o que a Elaine faz, né? Como treinadora mental, como reprogramadora mental? Eu escolho um pensamento. Existe uma imagem que essa imagem me remete a amor e alegria, que é a imagem do Natal de 2017. Meus pais são separados e foi o primeiro Natal em 20 anos que nós passamos todos juntos. E quando eu cheguei e vi meu pai e minha mãe, a esposa do meu pai e tal, nossa, foi tanto amor, foi tanta alegria. Então, quando vem minha mãe na UTI, eu troco. A gente chama de switch. Eu troco aquela imagem está aqui. Tá. E eu posso, inclusive a pessoa pode perceber que tamanho ela tem. Se eu perguntar, ela vai dizer, cara, o tamanho é isso aqui. Mentalmente existe uma imagem. Naquele momento, é como se você pegasse um elástico e você solta e vem uma outra imagem. Tá. Isso é uma técnica de programação neurolinguística. Então eu escolho uma imagem que me remete a um sentimento, polaridade positiva, amor e alegria. Olha só que interessante. Qual a frequência do amor? 500 Hz. E da saudade? A saudade é uma frequência neutra. Ela pode ser positiva ou negativa. Ela está na neutralidade. Ah. A frequência, por exemplo, da saudade negativa, ela é 30 Hz. Então, percebe como é negativo os 30 dos 500? Sim. Então, essa imagem da minha mãe no TI tem uma se você- frequência, uma energia Muito de maior. 30 Hz. Uma energia de culpa, de ressentimento, de muita tristeza que me leva à depressão. Se eu troco pela imagem que me remete à alegria e ao amor, eu subi a minha frequência a 500 Hz. Logo, meu campo começa a vibrar positividade, coragem, segurança, confiança, e isso me impulsiona para ir para frente. Uma técnica simples mental. É lindo. Isso. Essa técnica é programação neurolinguística. Então, eu tenho uma imagem negativa, o cérebro não sabe o que é real e imaginário. E eu troco. O único segredo é fazer isso com um som e com rapidez. O que eu imagino? Eu imagino um switch. Então, aqui está a imagem da minha mãe na UTI, que é uma imagem que já me machucou muito, eu limpei. Então, tem essa imagem aqui, ela toda entubada, e quando ela vem, ou eu fico nela, vivendo todo aquele sentimento, e eu vou criar um dia e uma experiência horrível, eu vou chorar, eu vou entrar numa melancolia, ou eu troco. Eu troco quando eu tenho consciência. Então, eu tiro ela, como se ela estivesse diminuindo, e de lá do fundo, vem. Então, eu uso o som switch e aqui está. O grande segredo da técnica, que é a parte que eu criei, é a fisiologia. Quando eu vejo o Natal aqui, eu dou aquele sorriso e sigo trabalhando. Olha, que em interessante. nanosegundo eu mudei a minha frequência. A primeira semana não foi assim. E é legal a gente falar sobre isso, porque logo que a minha mãe faleceu, eu tive que cumprir uma agenda de 2 palestras aqui em São Paulo para milhares de pessoas e eu tive que vir. E na primeira semana eu não conseguia fazer isso. Mas essa é a parte mais legal, porque nós temos que viver o luto. Se a pessoa não viver o luto, ela tem que acolher e dizer, ok, eu estou sofrendo. Fica mal resolvido, né? Vai para debaixo do tapete, vai para uma mente oculta, Isso não que eu ia está te resolvido. perguntar, Porque Exato. terapeuticamente, né, todos os psicólogos e psicanalistas falam, orientam qualquer pessoa que passa por um processo de luto, enfrentar e lidar com isso, né? A questão que você está colocando aqui é o tempo em que você se dedica a esse luto, né? O impacto que ele vai causar na sua vida, caso você postergue aí
o período que você vai viver. E acho que até mesmo a forma, né, você está dizendo, de como viver esse luto. Porque o livre-arbítrio é uma coisa tão maravilhosa, é uma experiência que a gente pode viver todos os dias, às vezes se deixar ser levado pelos sentimentos o tempo todo, ter a noção de que você está num lugar de escolha, de que você pode escolher aquele ou essa situação, né? Porque foi isso que você fez depois de um tempo, viveu o seu luto e falou, eu vou continuar aqui, eu vou... As pessoas falavam comigo, eu estava super aérea, eu estava sofrendo mesmo, me permiti sofrer, eu chorava o dia todo. Depois eu falei, agora chega, Elaine, esses milhares de pessoas lá fora, e agora você começa a te reprogramar. Só que aí eu enfrentei um preconceito. Como eu estava bem, as pessoas não admitiam. Então, aí entra uma crença que nós precisamos compreender. Você está sofrendo pelo que o outro vai achar de você ou porque você realmente está sentindo a falta? Mas a maioria vai na primeira opção. Porque a nossa crença é que é bonito sofrer. Sim. Se você perdeu alguém, você não pode ficar de preto não sei quanto tempo depois que alguém morria, então, não sei quantos anos. Exato. Nós vemos de uma sociedade onde a sociedade nos obriga a viver aquele sofrimento. Está errado. Eu vivi o meu sofrimento. E aí, na física quântica, é a parte mais linda. O que é a morte? A morte é simplesmente a mudança de uma dimensão do corpo físico para o retorno ao nosso corpo espiritual. Então, olha só que interessante, que lindo que eu vou falar, gente. No momento em que eu penso na minha mãe com amor e alegria, eu me conecto, eu sintonizo ela, porque é simplesmente uma mudança de frequência, porque ela está numa frequência diferente, né? Uma mudança de dimensão. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é física quântica, tudo é energia, então energeticamente ela está ali. Mas olha o grande segredo. O grande segredo é o seguinte, ela só sintoniza na frequência do amor. Se eu estiver com uma frequência de dor, não chega nos nossos entes queridos, porque eles não acessam a essa frequência. Entendeu que lindo? Sim. As pessoas estão ali sofrendo, está voltando o sofrimento para ela. Agora, se ela sintonizar o amor e buscar imagens de amor, imagens de paz, imagens de alegria, a pessoa recebe essa frequência, esse carinho, esse amor, porque ela simplesmente está numa outra dimensão. Isso é lindo. E por que ela recebe a frequência do amor e nenhuma outra? Porque o universo é amor. Deus é amor, nós somos puro amor. Se retirarmos tudo o que aprendemos, a culpa, os ciúmes, a angústia, o que sobrou, só sobra amor. Então, se nos conectamos com os nossos entes queridos, com o amor, a pessoa vai receber esse carinho. Em qualquer outra frequência, ela não acessa. Olha que lindo, se as pessoas soubessem disso, quanto sofrimento seria encerrado naquele momento. Exatamente. A gente está falando bastante aqui desse exemplo sobre perda de alguém. E como proceder num caso, por exemplo, na perda, mas não numa perda por morte, uma perda numa separação, fim de uma amizade, enfim, como que as pessoas podem se reprogramar dessa maneira quando acontece isso? É o mesmo exemplo, por exemplo, o fim de um relacionamento, o fim de uma amizade, de um emprego, seja aquilo que for, né? Eu preciso primeiro identificar o seguinte, o que eu sinto em relação a isso. O fim de um relacionamento, eu sinto rejeição. Eu sinto vingança, eu sinto ódio, eu posso identificar que eu sinto isso. E o fim de uma amizade? Eu sinto falta, eu sinto carinho, eu sinto saudade de estar com aquela pessoa. Viu como depende de como é que foi o fim. Então, qual o ponto? Eu preciso só identificar qual a emoção que eu estou vibrando. Quando eu identifiquei qual é essa emoção, é algo que eu preciso realmente, então eu tenho aqui um sentimento. Agora vamos pensar nisso. Se nós temos um campo eletromagnético que vibra aquilo que eu estou vibrando, se eu vibro um sentimento de vingança, vamos supor que foi uma separação difícil. E aí, um primeiro momento eu tenho esse sentimento, depois vai vir a saudade de estar com aquela pessoa. Porque essa é a razão e a emoção. Quando eu identifico o sentimento que eu estou sentindo, que é uma polaridade negativa, vai chegar na pessoa? Não, vai chegar para mim. Por quê? Porque tudo começa e termina em mim. Então eu tenho um sentimento de ódio. Eu quero com que ela perca tudo. Quem vai perder tudo? Eu. E aí começa um processo de autodestruição. Então, quando eu identifiquei, eu tenho que entender que não vai chegar nela, vai voltar para mim. E aí, aonde eu vou sintonizar? Na polaridade positiva, que é o quê? Que é o amor. Assim como o amor sintoniza os nossos entes queridos, o amor é a frequência da prosperidade. Quando eu foco no amor por aquilo que eu tenho hoje. Se eu quero trocar de carro, eu vou sentir amor pelo carro que eu tenho. É ele que me leva onde eu preciso ir. E aí eu estou focado na frequência de fótons, luz, energia positiva de expansão que me conecta. E aí o que eu faço? Que vai entrar na tua pergunta, que é lindo. Quando eu me conecto com o amor, eu limpo a energia
que foi imantada entre nós dois. Vamos supor que eu briguei com você, mas existe um ressentimento. Enquanto eu ficar no ressentimento, o ressentimento está se retroalimentando de ressentimento. Mas o que você sente também ajuda a limpar o que está acontecendo com ele? Claro. Vamos supor que a gente brigou e existe ressentimento das duas partes. Enquanto eu sinto ressentimento, ele vai sentir ressentimento. Só alimenta a troca. Se retroalimenta, tudo começa. E se eu saio daqui e eu começo a vibrar amor? Eu vibro amor, ele está ainda no ressentimento. E eu continuo vibrando amor, está mudando a polaridade. E eu continuo no amor. Eu vou mudar a frequência dele, eu vou limpar essa informação e ele vai passar a vibrar amor, é matemático. Fantástico. Pode demorar 20, 30, 40 dias, 6 meses, uma situação de pai e filhos de anos sem se falar, mas você limpa esse campo, por quê? Porque ressentimento se retroalimenta de ressentimento. Se eu estou emanando amor, é o tempo de mudar a polaridade. Eu vou dar um recadinho rápido e na volta eu quero que você comente com a gente como lidar com o sentimento, com a saudade de pessoas que, por motivo de força maior, tiveram que se separar e são fisicamente distantes. Por exemplo, um filho que foi morar fora, está longe dos pais, irmãos que moram em cidades separadas e querem conviver. Como lidar com essa saudade para que isso também não seja um apego limitante e que essas pessoas não consigam. Muitas vezes as pessoas desistem dos sonhos por não conseguir ficarem separadas, tem que estar junto. Eu deixei uma pergunta no ar, a gente estava falando sobre saudade e agora eu quero saber como lidar com essa saudade. A gente falou sobre pessoas que se foram, né, as pessoas que a gente perdeu, que não vão mais conviver com a gente, e as pessoas que a gente tem a convivência e precisa estar longe fisicamente por, sei lá, pela vida inteira, muitas vezes, em outros países, etc. Muitas mães não conseguem viver o suficiente depois que os filhos saem de casa. Existe até nome para isso, muitas vezes, né? Síndrome do ninho vazio, das mães que os filhos se vão, se casam, mudam de cidade, muitas vezes mudam de país. Como fazer com que essa saudade não seja também um fator limitante para que a vida continue? Eu entendo que, de novo, é uma questão de consciência. Porque quando acontece essa tristeza, essa melancolia, essa angústia, né? Aonde que a mente está? No passado ou no futuro? É isso que a gente tem que identificar. Ela sempre está no passado. No apego daquilo que eu tinha e do que eu não tenho mais. E quando eu estou com a minha mente voltada para o futuro, de todas as possibilidades que esse afastamento está proporcionando para mim e para o outro, então eu mudo a minha emoção. Logo, eu tenho um novo comportamento, uma nova experiência. Então, eu tenho que identificar. Então, vamos supor que eu tenho a saudade de alguém, de um relacionamento que está longe, de um filho, ou do outro lado do mundo. Aí eu identifico assim, o que eu sinto em relação a isso? Eu sinto realmente a perda, eu sinto que uma tristeza, mas aonde que eu estou? A minha mente está em quando ele estava aqui o tempo todo e não em quem ele está se tornando. Então, quando eu estou no passado, eu vou sentir emoções negativas, porque, de novo, a saudade está sempre atrelada a uma emoção. Qual é? A morte da minha mãe era culpa. A minha irmã não sentia culpa, a minha irmã sentia alívio. Porque a minha irmã sabia que tinha feito de tudo e que ela estava realmente conformada porque era o melhor para minha mãe. Eu não, eu sentia culpa, mãe, volta, eu tenho muito para fazer ainda por você, porque eu não tinha feito. Então ela vai atrelar uma emoção. Agora, a questão é o seguinte, vamos pensar. Primeiro, aonde existe tempo e espaço? Apenas para a terceira dimensão, ou seja, para os nossos corpos físicos. Mas energeticamente nós estamos todos entrelaçados quanticamente, interligados. Então, a distância, ela não existe. Ela existe aqui fisicamente, mas no momento, o que acontece? Não existe tempo e espaço. No momento que eu penso no meu filho que está num outro local do mundo, ele está aqui energeticamente, porque estamos todos entrelaçados. Vamos por assim, se estivéssemos uma outra dimensão, uma metáfora, nós estamos todos juntos. O espaço e o tempo, a distância, existe aqui. Ela é uma ilusão. Então, o que eu quero dizer? Quando eu me conecto, é o mesmo exemplo da saudade do meu ente querido que foi. Ela está aqui. Ela está conectada a mim através de uma emoção. Então, o que me liga a pessoa que está em qualquer local do mundo? Meu marido foi viajar. Ele está comigo o tempo todo, porque energeticamente sim está. E ele sente. Tanto que a maior prova é quando você pensa em alguém em nanosegundo, ela te liga ou já te mandou uma mensagem. Por quê? Porque é igual o telefone celular. Cadê o fio que liga a minha voz, o meu texto, aquela carinha que eu coloquei, aquele emoji que chegou no teu celular? A mente é igual. Assim como eu mandei agora um WhatsApp para você e você recebeu, é um WhatsApp quântico. Então, é importante as pessoas compreenderem com a metáfora, porque ela está aqui. Só que o que conecta ela, de novo, o amor, a alegria.
Porque são emoções de expansão, de harmonia nesse caso. Então, se eu estiver em conflito, em desespero, eu não conecto. Então, isso ameniza a saudade. No caso, a gente deu o exemplo de mãe que está separada de um filho. Se essa mãe ficar vibrando uma saudade ruim, ele vai sentir lá uma culpa por estar causando isso na mãe. Vou dar um exemplo de bebê. Eu fui pro treinamento do Tony Robbins, meus filhos eram pequenos. Eu sabia que eles sentiam em nanosegundo o que eu estava sentindo. Meu trabalho lá era, eles 4 e 3 aninhos. 4 e 3. Meu trabalho lá era o seguinte, emanar amor, tá tudo bem. Proteção, por quê? Porque se eu estiver angustiada, eles vão se angustiar e vão pedir pela mamãe. O tempo todo pedir pela mamãe. Então, os nossos filhos não pedem de nós. É a nossa emoção que está conectada. Ele não para de pedir de você. É você que não para de pensar nele. Com angústia. Porque a ligação sem fio completou. Aí, num outro ano que eu faço a Universidade Tony Robbins, uma colega, preocupada o tempo todo, angustiada o tempo todo com a filhinha de 5 aninhos. Eu falei, vamos ressignificar, porque ela não está com saudade de você. É você que está emanando a informação e ela está pedindo de você. E aí ela mudou o campo. Ela trocou o pensamento para amor e proteção. Quando vinha a saudade e ela colocava angústia de que, ai meu Deus, a minha filha, e sentia culpa por estar lá. Então, quando a gente ressignificou aquilo, e ela simplesmente mudou o filminho e começou a emanar amor e orgulho da mãe que ela está se tornando, o resultado foi, ela perguntava, a Lisa pediu de mim pro pai? Não, ela não pediu. Olha Daquele só. momento em diante, os próximos 6 dias, a menina estava feliz e alegre. Olha, se tiver isso, donos gente, é um de dado creche, científico, é um dado verídico, né? As professoras de escola infantil, de creche, Isso é muito pega verdade. essa dica, gente. Isso é muito Pega essa verdade. dica e repassem para os pais. Porque Imagina uma mãe onde o filho está trabalhando fora do país. E ao invés de estar preocupada que ele está sendo assaltado, que ele está sendo... Ela está lá numa imagem dos sonhos do grande filho que ele está se tornando, o carro novo dele, o sucesso que ele vai voltar. Olha o que acontece. Existe um campo e ele recebendo uma energia. Ele tem ideias. Eu vou trocar de carro. Da onde veio essa intuição? Do amor de mãe. E o que a gente pensa está totalmente ligado ao que a gente vai sentir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque a cada pensamento o sentimento muda completamente, né? Eu tenho aqui muitos comentários interessantes, não vai dar tempo de falar de todos, mas vamos comentar de alguns. Eu volto, gente. Com certeza. A Sueli disse o seguinte, eu perdi minha mãe e no ano seguinte, minha mãe espiritual também, né, se foi, e no outro minha melhor amiga. Juntou-se a isso problemas sérios financeiros. Resumo, eu entrei numa espiral de baixo astral que ela não sabe como sair. Então, olha só que lindo que ela falou, como a pergunta veio no momento em que a gente havia comprovado isso, né, sem saber. Quando ela perde, ela atrelou essa perda a um sentimento de perda. Olha, gente, que incrível. O que está acontecendo com a vida dela? Ela está perdendo tudo. A emoção do luto, da saudade dessas pessoas, qual é a emoção que está atrelada? Perda. Eu passo o dia inteiro sentindo essa perda. O universo não sabe o que é essa perda. O que eu vou criar na minha vida? Perda. E eu passo a perder dinheiro, amigos. Por quê? Porque eu estou vibrando perda. E se eu estivesse vibrando prosperidade? Eu estou criando mais prosperidade. Então, identifica o que você está sentindo. Existe uma forma de limpar, que são técnicas, muitas técnicas. Eu, inclusive, disponibilizo no meu próprio YouTube uma técnica de limpeza. Tem mais de 1 milhão de visualizações daquela técnica, que é a técnica Hertz, reprogramação da frequência vibracional que eu criei. Então, pode ir lá e fazer essa limpeza. O ponto principal é, identifica o que eu estou sentindo, pode ter certeza que isso está sendo manifestado na tua vida e eu preciso mudar essa informação. Então, eu passo a vibrar confiança, segurança, amor, aceitação é o que vai nos levar à prosperidade. Então, ela só vai mudar essa realidade se ela conseguir vibrar a aceitação. Eu aceito tudo o que aconteceu e é pra cá que eu tô indo agora, pra vida dos meus sonhos. Que maravilhoso. Gente, esse assunto podia continuar de 1h30. Vai ficar aqui numa palestra que eu achei incrível. Elaine, você vai voltar logo, né? Por favor. Né? Eu sei que você não é daqui de São Paulo, mas estando aqui, por favor. Volto sempre, tô sempre aqui. Avenida Paulista 900, tá? Vou deixar aqui pra voltar. A Elaine Ourives, Elaine com 2 N's, né? Daí pode procurar no YouTube, pode fazer a técnica lá, incrível os resultados. Então tem o canal no YouTube como Elaine Ourives também. Tem uma versão gratuita da técnica que eu disponibilizo lá. Vou entrar hoje, gente. É pra vibrar a aceitação mesmo e vai aumentar a frequência pra vibrar na prosperidade, na harmonia. É lindo. Fantástico. E no site também a gente tem outros canais, Instagram, tem conteúdos gratuitos, tem muita coisa lá. Elaine, obrigada. Eu vou levantar pra te dar um beijo, vou chamar um intervalo rapidinho, a gente já volta com revista. Gratidão. Obrigada, viu? Obrigada.